nono ano, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Joyce Martins, do Componente Curricular de Língua Portuguesa. Esta é a nossa aula 64 do nosso módulo, que tem o objeto de conhecimento estratégias e procedimentos de leitura, relação do verbal com outras semioses, procedimentos e gêneros de apoio à compreensão. Detalhando este objeto, teremos então a leitura e interpretação de textos de diferentes gêneros, características do gênero, elementos estruturais. Então, além disso, teremos o posicionamento, as informações implícitas e explícitas em um texto, norma padrão, linguagem não verbal, verbal e híbrida, retextualização, efeitos de sentido, infográficos, hipertextos e hipermídias. Ok, pessoal? Então, vamos iniciar mais uma aula. Então, pessoal, para esta aula, nós tomaremos como base, como ponto de partida, o infográfico. Esse será o gênero textual que inicialmente iremos explorar para a observação da sua constituição, para a observação da maneira como os efeitos de sentido são construídos, como ocorre a relação ali das linguagens para construir o sentido global do texto, ok? E para nos dar um pouquinho de base, um pouquinho de contexto para o infográfico que iremos abordar daqui a pouco, vamos então conhecer uma breve narrativa sobre um pássaro comum aqui na região amazônica, que se chama caburé. Então, vamos lá, olhem só, uma breve narrativa que diz o seguinte: há uma lenda guarani que pinta o caburé como tirano, o que exerce fascínio inelutável sobre as demais aves. Seu olhar, sobretudo, é notável. Quando fixa seu íris amarelado e de reflexos metálicos na vítima que escolhe, está paralisada de terror, nem se mexe. Por vezes, insulado, como um misantropo no escuro da copa de um arvoredo, lança um grito estridente. Todo o passaredo próximo acode a este apelo inflexível e aqui não podem fugir, e o bando de vítimas começa a voejar em derredor do monstro fascinador à espera do sacrifício. Então, notem que, de acordo com essa narrativa aí que foi coletada, existe essa crença em torno deste pássaro que é o caburé. Então, essa crença, essa narrativa é coletada junto às pessoas que habitam a região. Certamente é uma narrativa que passa de geração para geração, tem passado, tem sido construída e certamente tem sido transmitida pela tradição oral, né? Então, é certamente uma crença, um conhecimento, uma lenda que surge aí a partir da diversidade cultural do nosso povo aqui amazônida, correto? Então, são características, são ações que são atribuídas a este pássaro que é próprio da fauna amazônica, o caburé, correto? Tendo o caburé, então, como esse personagem central e que na crença popular tem essas características tão assustadoras, podemos dizer assim, nós vamos agora partir para uma outra abordagem sobre este animal, sobre este pássaro, que é uma abordagem mais biológica, é isto mesmo. E para isso, eu trago para vocês justamente um infográfico. Antes de explorarmos a parte verbal do texto, eu chamo a atenção de vocês justamente para a parte não verbal. Observem que neste texto, que é um infográfico, tá? Daqui a pouquinho nós vamos definir um infográfico, mas de antemão saibam, temos um infográfico aqui conosco. Observem que nós estamos diante, então, de um texto, de um gênero textual que explora bastante o aspecto não verbal. Então, por ser um animal, por ser, né, algo próprio da Amazônia, há essa utilização das cores, de tons, diferentes tons de verde, e ali
um sombreado que remete a folhas, como se fossem copas de árvore. Ao centro, nós temos a imagem propriamente dita, né, deste animal, do caburé, centralizado, com bastante detalhes, e ele está ali sobre o tronco envelhecido de uma árvore, que é algo, uma imagem comum de acontecer, né? Inclusive, alguns se camuflam dessa forma, não é? E, para além disso, há também aqui um mapa que vai demonstrar a incidência, o lugar onde habita, né, a região onde esse animal habita, aqui em relação ao Brasil, não é? E, para além disso tudo, né, esse aspecto não verbal, que é muito importante, que é bastante chamativo para nós temos, então, aí sim, o verbal. Notem que há bastante texto escrito, correto? E em letras menores, porque há bastante informação técnica, porque aqui a abordagem é uma abordagem biológica, é uma espécie que já foi bastante estudada, então há informações sobre ela, e aí a gente vai explorar um pouquinho, então, para além, né, desse aspecto não verbal que nos é atrativo e chama a atenção, vamos observar, então, entrando no texto, que, por exemplo, nessa parte aqui, mais inicial, temos então ali informações gerais sobre o caburé da Amazônia, mostrando que é uma espécie, aí tem a família, o tamanho médio desse animal, alguns hábitos e demonstrando que ele é uma espécie de coruja, né? Então, todas essas informações estão aqui. Passando adiante, nós temos, por exemplo, dados técnicos trazidos para nós aqui. Por exemplo, né, o reino, aí, como eu disse, são abordagens mais do ponto de vista biológico, não é? Então, qual é o reino, qual é o filo, a classe, não é? Aí o risco de extinção, o tamanho médio e assim por diante. Seguindo adiante, nós temos aqui uma informação sobre a forma como esse animal se defende, fala aqui justamente desse processo de camuflagem, né, que faz parecer que nós estamos diante ali, que tem olhos, né, mesmo quando ele está de costa, e isso é uma forma de defesa. E, por fim, fala dos hábitos deste animal e, como eu frisei anteriormente, o habitat. Note que quando ele fala do habitat dele, ele traz o mapa e demonstra exatamente, né, em que região do país há a incidência dessa espécie, mostrando que, de fato, é uma espécie endêmica aí da nossa região, da região amazônica. Então, vejam que, de fato, foi um texto que foi construído com bastante informação técnica a respeito deste pássaro e explorando a questão visual, porque temos aqui, portanto, muita informação não verbal que contribui para este processo de construção do sentido, né? Porque você, ao olhar, você pode talvez nunca ter visto um caburé ou não saber nem do que se trata, mas aí, se você já de antemão tem essa imagem primeira aqui, principal da ave, não é? Aí você já sabe que é um pássaro e que tem essa forma. E aí você começa a entrar nas informações desse texto. E o texto certamente se torna mais interessante, atrativo, e você vai conhecer tecnicamente sobre esta espécie, correto? Então, como eu disse, este é um exemplo de um infográfico. Vamos definir o que é um infográfico? Vamos lá. Então, o infográfico é um recurso gráfico que se utiliza de elementos visuais para explicar algum assunto ao leitor. Esses elementos visuais podem ser tipográficos, ou seja, a letra, a forma como a letra é escrita e tudo mais, gráficos, mapas, nós vimos o mapa, correto? E ilustrações, como foi o caso ali da ilustração do próprio caburé, ou fotos. Poderia, em vez de uma imagem desenhada, poderia ser uma foto. Isso é possível. Então, percebam que há essa mistura de
informações verbais e não verbais, correto? A função básica da infografia, ou seja, do infográfico, é enriquecer o texto, permitindo que o leitor visualize o assunto em pauta. Então, para além de saber informações técnicas sobre o caburé, eu estou visualizando o animal e isso permite, então, uma apreensão em relação ao conteúdo, permite apreender o conteúdo de uma maneira mais interessante. Sua função secundária, ou seja, a função secundária de um infográfico, da infografia, é embelezar a pauta, né? E aí, entre aspas, né? Porque não se trata apenas de embelezamento, mas de trazer informações não verbais para enriquecer mesmo toda aquela informação técnica. E aí, tudo isso acaba tornando mais atrativo e mais belo, correto? Então, a infografia traz isso. Para além de uma informação técnica, também uma informação que é atrativa aos olhos e que é convidativa à leitura. E aí, sabendo disso, vamos observar quais são os elementos básicos para a constituição de um infográfico. Então, vamos lá. Retomando, então, o nosso infográfico, nós observamos, então, que ele tem um título. Em geral, os infográficos têm títulos. No caso deste, temos aí o Caburé da Amazônia, esse título de maneira bem objetiva, né? O nome da espécie, o local onde ela é endêmica, vamos dizer assim, o lugar que é o habitat dela, né? E aí, definindo o que é o nosso título, vamos lá. Em geral, então, preferencialmente, o título deve ser justamente direto e preferencialmente curto, como foi o caso desse, né? O Caburé da Amazônia, direto e curto. Se necessário, este ainda pode vir acompanhado de um subtítulo. Quando é o caso, não aconteceu neste nosso exemplo, é apenas se houver necessidade, você então insere um subtítulo para trazer ali algum complemento de informação necessária, correto? E para além do título, o que mais que, em geral, o meu infográfico vai apresentar? Então, vamos aí observar que é importante que o infográfico apresente os créditos da criação. Ora, toda essa informação gráfica, visual, a forma como essa infografia foi construída, foi montada por uma artista, correto? E aí, o próprio infográfico vai mostrar justamente quem é ela. É a própria pessoa que constituiu este infográfico, trata de colocar ali a sua identificação. E como estamos em épocas de redes sociais, observem que é possível que, inclusive, ele coloque ali o seu arroba, a sua identificação. Mas, apenas trazendo aqui, olhem aqui abaixo da nossa tela, está ali a arte Lúcia Lemos, é o nome da artista, e o seu perfil na rede social, né? Então, o próprio artista trata disso porque é importante que a pessoa que fez essa arte tenha ali o seu crédito preservado, tudo bem? Então, na cartela, o que é o crédito? Ora, o crédito sinaliza o autor ou os autores do infográfico. Então, quem criou todo esse esquema gráfico e visual que é tão agradável aos olhos e que combina tão bem a questão visual, artística, com informação técnica sobre um conteúdo, né? E aí ele deve apresentar tanto quem configurou visualmente o infográfico, quanto quem realizou a pesquisa a que lhe deu origem. No caso aqui, está apenas o autor do infográfico, porque essas informações sobre essa espécie são informações que estão disponíveis já há bastante tempo, são de domínio público, porque é uma espécie que já é estudada há bastante tempo, ok? Então, por isso que não há ali a informação sobre o autor da pesquisa técnica biológica sobre o caburé da Amazônia, correto? Mas, se fosse o caso de algo mais inédito, mais recente, que fosse baseado em um estudo específico, aí seria necessário inserir o crédito da autoria da pesquisa também, ok? Então, para além do título, para além do crédito, nós vamos ter os propriamente ditos textos explicativos, né? Então, o texto que fala ali da forma como esse animal se defende, dos seus hábitos, do seu habitat
E ali também a explicação sobre o lugar onde ele habita, o seu porte médio, tudo isso é texto explicativo. No caso deste, como se trata então de vamos colocar assim, de um tema onde há bastante produção, bastante conhecimento a respeito, então há muita informação, há bastante texto explicativo sobre. A depender da temática do infográfico, pode ser que tenhamos menos aí informação verbal escrita, mas no caso deste, como há uma riqueza grande de informação técnica sobre ele, então estamos então diante de um infográfico onde há bastante informação técnica também escrita, que são os nossos textos explicativos. Então, avançando, o nosso texto explicativo deve ser sucinto. No caso aqui, a gente viu que há bastante texto explicativo, mas em geral o infográfico vai trabalhar com essa questão de ser sucinto e apresentar ao leitor toda a informação necessária para a compreensão adequada do infográfico. No caso aqui, deste nosso exemplo, o que nós observamos é que ele não é um texto tão sucinto assim, mas há uma informação bastante completa sobre o tema que o infográfico aborda. E nesse sentido, então, o infográfico cumpre a sua função, né, de trazer essa informação técnica com o aspecto aí da organização visual, sendo auxiliar neste processo. Ok, pessoal? E, seguindo adiante, o próximo elemento, justamente o nosso corpo informativo de um modo geral. Então, todo este elemento, todo esse conjunto de informações é o que nós chamamos de corpo informativo, né? Então, todo esse complexo de informações relacionados ao tema que foi eleito, vamos colocar assim, para ser alvo deste infográfico, tudo isso é o que nós chamamos de corpo informativo, sendo aí a junção da informação técnica do texto, escrito, né, verbal ali, também das informações visuais, porque a própria imagem do animal é uma informação, como eu disse inicialmente, você não sabe, não faz ideia do que é um caburé, ao olhar a imagem, a ilustração relacionada, você compreende, correto? Então, tudo isso vai trazer para nós, vai compor aquilo que nós chamamos de corpo informativo. E aí, definindo o corpo informativo, vamos lá. O corpo informativo é a própria informação visual do gênero. Então, são as barras, o mapa, as imagens, as cores, a tipografia, as letras, entre outras. O corpo de informação é a essência do infográfico. Então, voltando à tela anterior, vou pedir para a equipe retornar à tela anterior, por favor. Vamos lá? Então, olhem só, tudo isto, as cores escolhidas, o modelo da letra, né, que nós chamamos aí de tipografia, alguns vão chamar de fonte, o mapa escolhido, ali abaixo, quando ele vai falar do porte do animal, em que ele coloca ali o contorno do corpo do caburé com a sua medida média em centímetros. Então, tudo isso é corpo informativo, junto claramente com a parte escrita verbal, ok? Então, tenhamos isso. E aí, para finalizar a nossa tela, vamos ali à fonte. Então, a fonte vai explicitar de onde foi extraída a informação. Então, se é uma informação técnica específica, se o seu infográfico foi construído a partir de uma pesquisa específica ou de um texto cuja autoria é ali explícita, você precisa então registrar de onde foi extraída a informação para a constituição do infográfico. Então, esse item está situado, em geral, na parte inferior ou superior do infográfico, mas está ali presente, está ali registrado, ok? Então, para além de tudo isso que nós citamos, título, fonte, corpo informativo, o que mais precisamos para compreender, entender e observar o que é um infográfico, né? Então, né, podemos citar como características marcantes do gênero textual justamente os títulos, os textos, os créditos, os ícones, que são ali os pequenos elementos que vão identificar algum tipo de informação, quadros, fundos, legendas, tabelas, então tudo isso pode aparecer para compor a informação do infográfico, tá, gente? Mapas, ilustrações,
números, se for o caso de um infográfico que vai trabalhar com dados estatísticos, tá bom? E, propriamente, a fotografia, né? Tanto pode ser o corpo da ilustração, como pode ser uma fotografia que vai se relacionar com o tema que você está trabalhando, certo? Então, nós vamos agora abordar um segundo exemplo de infográfico. E aí, este infográfico vai ter como um título bastante chamativo, Luz para Todos voltou, né? E acompanhem comigo aqui, observando, linhas gerais, o conteúdo deste texto. Então, olhem só, vamos lá? Observem o seguinte, né? Aqui toda a constituição ali por ser um programa, né, do governo e tudo mais, observem que estamos aí diante da logo do programa, né, que remete a uma lâmpada com o nome do programa, Luz para Todos. Notem a questão das cores, a presença das cores, tudo bastante chamativo. E aí vai explicitar em números. Notem que as ilustrações presentes aqui são ilustrações que vão sempre remeter à questão de levar a luz elétrica a lugares onde antes isso não existia, né? Então, existe toda uma questão relacionada aqui a números de pessoas que são atendidas, a forma como a luz elétrica vai beneficiar a vida das famílias, seja em casa, como é o caso que a gente observa aqui, né? Uma família no ambiente doméstico, ou seja, vamos dizer assim, na produção rural, como é o caso que a gente vai observar aqui, o impacto disso também nas áreas rurais, não é? E mais adiante, notem aí a questão de como isso pode significar desenvolvimento para o país, quando ele traz aí ícones relacionados aí à produção elétrica em larga escala, as tomadas, as lâmpadas e assim por diante. E mais ao fim do texto, a gente vai observar justamente a questão dos mapas. Esse é um infográfico que explora bastante mapas, números, não é? E cores. É importante observar justamente isso. As cores aqui ajudando a identificar cada cor designa uma região do nosso país e o número dos beneficiários, correto? E, em especial, ele traz ênfase para as regiões onde tecnicamente, teoricamente, a luz elétrica tinha um pouco mais de dificuldade para chegar, correto? Então, neste infográfico, nós vamos observar justamente essa questão das cores, dos números, do aspecto, que é justamente o aspecto, vamos observar aqui, do uso dos mapas, desses elementos que vão ajudar a compor a informação. Notem que aqui, embora seja um infográfico bastante extenso, o que nós vamos observar é justamente, observem aqui comigo agora, justamente esse processo de trazer muita informação com o processo que é não verbal, das cores, de combinar tudo isso de uma forma atrativa para o leitor, correto? Então, agora nós vamos observar justamente os espaços, né? Os passos. Lembra aqueles elementos constitutivos do infográfico? Esse aqui também vamos ter, tá bom? Então, observem o seguinte, olhem só. Tem o título. O título desse infográfico é O Luz para Todos voltou. Então, o objetivo é justamente mostrar que esse programa, Luz para Todos, é um programa que está de volta. Então, sendo objetivo, né? Tem que ser objetivo o título, temos aí justamente o título do programa e enfatizando a sua volta. Avançando, vamos lá. Um próximo ponto é justamente demonstrar aí o texto informativo, né, informando aí, dizendo que o programa está de volta, afirmando aí, né, a questão do número de famílias que está sendo atendida, cerca de 500 mil famílias. Então, observam então que o texto começa a trazer informação sobre o retorno deste programa. Seguindo adiante, vamos lá. Então, agora, observem o seguinte, observem a questão justamente desse processo de trazer a informação combinada com um aspecto verbal e não verbal, né? Então, por exemplo, temos aqui as imagens. Pode avançar, por favor, a próxima tela? Isso, detalhando. Olhem só, nesse ponto aqui nós vamos ter os números e nós vamos ter as imagens. Nota, então, aqui que as imagens, as ilustrações das famílias sendo atendidas e
os números, porque se é um retorno de um programa, os números precisam ser enfatizados, e as cores, a forma como essa imagem é tratada, isso é muito importante. Avança mais um pouco, por favor. Olhem só. Então, pode avançar a tela. Notem assim, que conforme o elemento, o texto sobre o programa vai avançando, a gente vai observando justamente que a informação vai chegando, e esse aspecto visual é muito importante. Novamente, números e mapas explorando essa forma de exploração e trazendo a informação, que é o que é mais importante, né? Eles precisam demonstrar a justificativa do porquê que esse programa retornou e a forma como esse programa está beneficiando a vida das pessoas. Então, é por isso que o texto acaba constituído da maneira como está, conforme a gente observa, justamente trazendo ali informação, combinando o aspecto gráfico e ressaltando também o uso das cores. Notem que todo o fundo do infográfico é branco, justamente porque cada informação ali trazida é uma informação importante. Então, a cor da informação é muito viva. É vermelho, é amarelo, é verde, enfim. É de uma forma que chame a atenção. E tudo sempre com uma questão gráfica que remete à energia elétrica, remete ao uso da energia elétrica, assim por diante. Por quê? Justamente porque o programa Luz para Todos tem essa ideia de levar a energia elétrica até onde antes não existia e a forma como isso pode beneficiar as pessoas, ok? Então, avançando, vamos observar mais aí uma questão sobre o infográfico, né? Podemos concluir, portanto, que o infográfico é um gênero textual que muitas vezes recorre a outros gêneros. Ora, a gente acabou de observar que tínhamos mapa nesse segundo infográfico, correto? Né? Então, ele recorre a outros gêneros, os quais, nesse contexto de produção, passam a funcionar como infogramas, ou seja, é uma informação extra relacionada ao tema e que está dentro do gênero textual maior, que é o infográfico. Ora, o que poderiam ser os tais infogramas, professor? Ora, mapas, diagramas, tabelas. Nesse nosso segundo exemplo, nós vimos de maneira muito forte, muito presente, o mapa. Mas seria o caso, poderia ser que tivesse um gráfico dentro ali do nosso infográfico. Poderia ser que tivesse ali uma tabela com informações. Em vez de os números estarem espalhados ali graficamente, eles poderiam estar condensados em uma tabela. Talvez fosse menos atrativo visualmente, mas era uma possibilidade. Então, notem que o objetivo é tornar essa informação atrativa, é combinar a informação. E aí, a forma como vai ser feito, nós podemos aí trazer outros gêneros textuais para dentro do nosso texto. Seguindo adiante, os gêneros textuais citados, ou seja, os infogramas, eles estão a serviço do infográfico. Então, temos que lembrar que quando eu trago o mapa, quando eu trago a tabela, quando eu trago para dentro do meu texto, esses outros gêneros estão ali com o objetivo de complementar o meu infográfico. Eles precisam estar relacionados à minha informação principal, tá? De modo a compor o todo da informação. Além disso, os infográficos também podem ser textos dinâmicos. Isso mesmo. A gente viu 2 exemplos de infográfico que são estáticos, né? Não tem movimento. Mas o infográfico pode ser um texto dinâmico, pode ser um texto que tem movimento. E aí, claro, são textos que, em geral, vão aparecer nas mídias, né? Tem que ser um suporte que permite, a dinamicidade, tá? Em que é possível interagir de maneira prática com a materialidade textual. Então, há infográficos que você acessa e conforme você vai clicando, interagindo, você vai, então, tendo acesso a mais informações. Então, são infográficos que são interativos. E há infográficos que têm esse movimento. Nós trouxemos para vocês um exemplo disso, que é justamente o nosso infográfico aí, que mostra o quê? A evolução dos municípios mais populosos do nosso país, aí do período entre 1872 até 2019. Então, essa estatística que gerou este infográfico finalizou
em 2019 e a origem dessa informação é o próprio IBGE, tá, gente? É a agência do IBGE. Então, percebam que é uma informação que tem aí respaldo, que tem relevância, né? O nosso Instituto de Geografia e Estatística, certamente ele é o lugar onde nós podemos observar que, de fato, ali a informação é confiável. E aí notem que, com o passar dos anos e conforme vamos nos aproximando aos anos 2000, algumas cidades vão se tornando aquelas em destaque. Notem que são as cidades, os ambientes urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Fortaleza, Manaus, configura aí como a 7ª maior cidade, como o 7º município mais populoso. Então, percebam que isso é realmente um registro, um reflexo do processo de urbanização do nosso país, correto? E vocês perceberam o movimento que foi feito? Conforme foi passando o tempo, esses municípios foram movimentando e mostrando para nós o aumento da sua população. Então, se trata de um infográfico que tinha movimento, e o objetivo era justamente que você pudesse acompanhar o processo de crescimento da população dessas cidades, conforme o tempo fosse passando. Correto, pessoal? Então, assim, nós conversamos, nós falamos sobre o infográfico, a forma como eles se constituem, como eles tratam e apresentam a informação para nós, nesse processo de combinar de maneira muito dinâmica, interessante e atrativa o verbal e o não verbal.